Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora partir para o nosso estudo semanal aí do índice para a gente ver a movimentação da semana, como que vai funcionar e fazer as marcações aí para a gente começar a segunda-feira. Espero que tenham tido um ótimo fim de semana. Bora fazer as nossas marcações do índice do dólar. Que todos tenham aí uma excelente semana, fazendo as coisas devagar, com calma e sempre acompanhando as movimentações do mercado, que eu sempre falo para vocês, né? Antes, eu não podia esquecer de pedir para vocês não deixarem de compartilhar esse vídeo, deixar aquele like, se inscrever no canal, acessar o nosso grupo do Telegram, que está com o QR Code aí na tela, para que a gente possa cada vez mais estar atingindo mais pessoas e ajudando o maior número de pessoas. Beleza? Desculpa às vezes as rouquidão aí, mas é que eu tô mal da minha garganta já há uns dias. Então vocês já devem ter percebido nos vídeos, né? Então bora lá pro nosso mercado. Primeiro vamos estar dando uma olhadinha aqui nos 60 minutos, o que é que ele está nos dizendo. Que o preço ele ainda continua nesse order block aqui, né? Nessa zona dos 60 minutos, ele fechou os gaps que tinha e agora ele deu uma consolidada, tá? Então assim, ó, nos 60 minutos a gente tem aqui um cenário. Eu não gosto de padrão gráfico, mas a gente tem que às vezes falar o que está acontecendo, né? Ele deu essa subida, aí nós temos isso aqui, ó, esse padrão de triângulo. E o padrão de triângulo, ele pode reverter para os dois lados. Ele pode vir para baixo ou ele pode ir para cima e seguir, dar continuidade. O que a gente tem que ver é ficar atento aos sinais que o mercado nos dá, tá? Então, e a gente percebe o quê? Quando a gente baixa para o nosso gráfico do 15 minutos, que é o nosso gráfico âncora, que a gente chama, a gente percebe o quê? Só apagar isso aqui para não atrapalhar. Que o 15 minutos ele fez um teste aqui nesse order block, não teve força para romper, né? Ele não teve força para romper o topo e acabou deixando um choque aqui dentro. Choque interno, né? Porque o choque mesmo, a mudança da característica na tendência seria o fundo ali de baixo deixado, né? Ele teria que fazer esse movimento aqui e aí sim a gente teria a característica da mudança de caractere. Aqui ainda é choque interno, por quê? Porque simplesmente ele ainda está na tendência de alta, ou no pullback, digamos assim, porque ele está num pullback de uma tendência de baixa. Só que ele com isso aqui, deixando... Só que com isso aqui, deixando topos mais baixos, deixou o topo mais baixo e fez esse choque, rompeu um fundo. Por mais que tenha sido um fecha fora, fecha dentro, mas ele rompeu um fundo... E ele fez esse movimento de mitigação. Isso nos demonstra que o preço já não está com tanta força para subir. E a gente tem que ficar atento, tá? A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo no preço para não ser surpreendido. E aí começam as nossas marcações. Tá? Então, primeiro a gente começa com essas que já estão aqui na tela, que não muda, que é o quê? A gente tem essa LTA aqui que o varejo adora, né? Que coincide com o choque, que pode ser zona de liquidez. Aí quando a gente diminui o time, a gente vai para os 5 minutos, fazer uma pequena filtragem aí no negócio, a gente vê que a gente já tem duas regiões aqui interessantes pelos 5 minutos. Que a gente pode marcar, né? Por quê? Porque eu tenho isso aqui. Zona Premium e Zona Discount. Zona Premium
é a zona de compra, zona discount é a zona vermelha. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um order blockzinho aqui no meu limite, né? Que o preço pode testar. E eu tenho também essa região aqui, que é uma região também importante, tá? Que o preço, inclusive, está agora. Vamos deixar marcado o último candle que tentou subir antes da queda, tá? Então, tem essas duas regiões importantes que vocês precisam ficar atentos. Por quê? Porque se o preço, pelos 5 minutos, ele chegar nessa região, deixar o nosso choque no 1 minuto, ele vai vir buscar essa zona do fundo, tá? E ele tem caminho para ir lá. Claro, tudo vai depender da onde o preço vai abrir, tá, pessoal? Lembrando que tudo depende da abertura do preço. Vai que se o preço já abre aqui para cima, já descaracteriza tudo. E aí tem que esperar ver o movimento se consolidar, tá? Então tem que ter muita atenção aí nisso. Então, o que a gente faz aqui? A gente toma risco na venda aqui em cima, mais próximo possível, e toma risco na compra aqui embaixo, tá? O que vocês podem fazer é, pelos 5 minutos, deixa marcada essa região aqui, ó, e marca. Essa aqui nem marca, tá? Vamos trabalhar com as extremidades, que é a melhor coisa. Então, nós temos aqui, ó, duas regiões de extremidade para a gente trabalhar, tá? Duas regiões de extremidade, duas regiões extremamente fortes para venda. E se por um acaso quiser deixar essa aqui, não acho que essa aqui seja, apesar de ser uma base, né? E o preço às vezes pode segurar na base. Saibam que no nosso operacional a gente às vezes arrisca, né? Daquela forma. Chegou na região venda. Venda, tá dentro do stop, assume o risco. Não tá dentro do stop, coloca a ordem no 50%. Colocou no 50%, deixa embora. Tá? Lembrando que aí depende de vocês. Se vocês vão trabalhar com 150 pontos de stop, 450 de alvo, ou daquela forma que eu tenho trabalhado de 125 pontos de stop para 370 pontos de alvo. Tá? Tudo depende do operacional de cada um. Ele só tem que ser mais que 3-1 para conta. Ele tem que ser na média 3-1 para a conta se fechar e vocês saírem positivos, tá? Então, no índice era isso, essas marcações aqui a gente vai deixar. Vou tirar essa marcação. Vamos tirar essa marcação de extremidade aqui e deixar só essas duas. Tá? Então, era isso que a gente tinha no índice. Vamos dar uma passada no dólar. Dólar no 15 minutos. O dólar ele continua nessa consolidação aqui. A gente pode até deixar essa região, é uma região grande, é uma região bem grande, mas é uma região muito importante, tá, pessoal? Porque é a última região que o preço segurou dentro dela. Depois a gente tira isso aqui não tem mais. Nós temos aqui o nosso, deixar como fundo de continuidade, que ele tem que abrir ali, mas na verdade o fundo de continuidade é esse cara aqui. Vamos deixar marcado certo o fundo de continuidade, porque para o preço continuar descendo ele tem que romper isso aqui. E aqui a gente deixa as marcações nas zonas importantes. Nós temos essa região aqui, tá? Essa região ali. Nós temos esse que é o choque, que o preço precisa romper essa barreira aqui para vir subir, né? E a gente tem essa região aqui também que a gente pode deixar marcado, tá?
Uma região, vamos só colocar nos 5 minutos para dar uma olhada como que fechou. É, mais para cima. Esse cara aqui, ó. Que é a mesma coisa que eu falei para vocês. É a zona premium, zona discount, né? E a mudança de caractere, ela se dá nesse cara aqui. Tá? O preço tem que romper aquela zona lá em cima. Para aí sim nós temos a nossa... ele teria que fazer isso aqui. E aí subir. Aí sim nós temos a reversão da tendência seguindo para o preço de alta. Tá? Caso queiram marcar também, o dólar a gente ainda tem essa outra região aqui também. O dólar tá bem marcadinho esse. Ele tá bem consolidado e aí dá muitas regiões onde o preço pode segurar. Então isso dá muita dúvida no operacional, né? Porque aí você tem muitas zonas uma perto da outra e acaba confundindo às vezes. Tá? Então vamos deixar mais essa aqui marcada. Aqui também é uma zona que o preço pode segurar. Aqui eu vou deixar só a parte do topo. Só o corpo do candle para cima. Pronto. Tá? Essas são as marcações que a gente tem no dólar para amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente fim de noite. Uma ótima segunda-feira amanhã. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acessar nossas redes sociais aí. Um grande abraço a todos e um ótimo pregão. E até amanhã. Grande abraço.